Oi, boa tarde Brasil, boa tarde pra você, bem-vindo ao nosso Papo de TV, começando neste sabadão, dia 26 de outubro de 2024. Tudo bem? Ajuste o seu relógio junto com o nosso Papo de TV, tá começando com muita bomba, muita fofoca. Boa tarde, Ítalo Nascimento. Tudo bem com você? Você tá meio de cantinho assim, não é? É porque é sabadão e quando sabada a gente fica meio doido assim mesmo, A gente meio vai arrumar. desconfigurado, A gente vai arrumar. meio perdido. Não é? Mais ou menos. Agora sim. Boa tarde, Quem Daniel. sabe faz ao vivo. Boa tarde pro pessoal de casa também, nesse sabadão, a gente chegando aqui com muita fofoca aqui no Papo de TV, reforçando, Daniel, porque tem gente que ainda não sabe, né, que a gente tá ao vivo aqui de segunda a sábado, a partir de 1h da tarde, trazendo todas as fofocas, as últimas bombas e também aí um resumão do que tá acontecendo nos bastidores da TV e no mundo dos famosos. Também reforçando o pedido para que você se inscreva e convide seus amigos aqui, porque o Papo de TV tá recheado hoje, não é isso? Hoje a gente vai falar sobre Bomba, a ex-cunhada do Zezé de Camargo, a Cléo Loyola, a vidente, né, a sensitiva Cléo Loyola, detonou o Zezé. A gente vai contar os detalhes disso. Tem também a polêmica venda da mansão da Ana Hickman, aquela mansão em Itu, lembra da sala gigantesca? Lembro. Que é onde teria acontecido a tal da agressão, não é? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje e falar também sobre essa polêmica da venda da casa da Ana Hickman. Você vai entender daqui a pouquinho. Tem também um post enigmático que o suposto filho do Gugu fez nas redes sociais. Ele postou uma imagem numa mansão e aí a gente relembra que a justiça, né, deixou uma das mansões do Gugu, que era a casa onde ele morou, né, pro filho, né, pro suposto filho, caso o exame de DNA dê positivo. E aí muita coisa tá sendo especulada, a gente vai falar sobre isso também. Tem também, a gente volta a falar sobre o caso Ana Hickman, né, não é só sobre a mansão, mas sobre a perícia das assinaturas, porque a polícia chegou a uma conclusão a respeito das assinaturas falsas. A gente vai atualizar. E tem também muito mais, viu? Tem polêmica da Raquel Sherazade, que ela abriu o jogo, não é? Em isso entrevista ali no Fala Que Eu Te Escuto. Então, coisa séria. É coisa. Tem coisa no programa de hoje. Então assunto não falta. Assunto não falta. Então fica com a gente aqui no nosso Papo de TV. Já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o joinha que tem muita coisa no Papo de hoje. Bora começar então? Bora começar. É hora da gente falar sobre as atualizações da mansão bombástica, polêmica mansão da apresentadora Ana Hickman. Aquela mansão de Itu que a gente trouxe aqui algumas imagens, acho que no início do mês, eu não me lembro, e que está sendo vendida por uma mixaria ali de alguns milhões de reais, não é? O que acontece, gente? A Ana Hickman está passando por um problema que são falsas propostas, não é? Que ela está recebendo nessa mansão de Itu, que é a cena daquela treta entre ela e o Alexandre Correia. Foi nessa mansão que tudo aconteceu, Ítalo Nascimento. Ela tá recorrendo, inclusive, a corretoras de luxo que estão tentando vender essa mansão pela bagatela de 40 milhões de reais, depois do término aí do relacionamento dela com Alexandre Correia. A apresentadora da Record decidiu colocar essa mansão em Itu à venda e tá contando com duas corretoras ali de mansões de luxo para tentar vender essa casa de 40 milhões de reais, que inclusive eu não sabia, mas essa casa tem um closet blindado. A gente sabe que a Ana Hickman é obviamente dona, né, de marcas de luxo, de peças de luxo, bolsas de grife. Inclusive, eu não sei se você sabe, Ítalo, mas essas bolsas de grife, elas são consideradas investimento. Ao invés de você pegar, por exemplo, ali 50, 60, 100 mil reais e colocar em um investimento, você compra uma bolsa de grife, uma Chanel, uma Louis Vuitton, e essa bolsa, ela vai, claro, vai valorizando, né? Ela sai de linha, exatamente, ela vai valorizando. Então existem pessoas especializadas em comprar bolsas de luxo somente para investir. E aí a Ana Hickman, claro, tem algumas bolsas, tem várias peças de luxo, e por isso o closet dela é blindado.
blindado. Eu não sabia disso. E a casa Quando conta você também... falou que o closet era blindado, nem me passou isso na cabeça. Eu imaginei que seria tipo um quarto do pânico, sabe? Um bunker, não É, tipo um bunker, pra O caso mundo a tá casa acabando, fosse... ela tá lá com as bolsas. Não, pra caso a casa fosse invadida, ela entrar ali, né, pra se proteger, mas olha isso, né, realmente é um nível muito acima, afinal de contas estamos falando sim de corretoras de luxo, Daniel, e o que é que acontece, tá? De acordo com informações do colunista da revista Contigo, Gabriel Perlini, dando aqui os créditos mais uma vez ao Perlini, que sempre bate ponto aqui no Papo de TV, as corretoras Patrícia Rosa e Andréa Gomes foram bombardeadas de mensagens de falsos compradores interessados em apenas desvendar mais mistérios das Os jornalistas, propriedades provavelmente. da Ana Hickman, provavelmente jornalistas, exatamente. O imóvel foi anunciado aí pelo valor de 40 mil reais, ou melhor, 40 milhões de reais, chamou a atenção de inúmeras pessoas, mas as responsáveis aí pela venda têm uma arma secreta, entre aspas aí, né, para identificar os curiosos. A coluna, elas revelaram mais detalhes desses métodos usados para garantir a segurança e a privacidade da Ana Hickman, que tenta vender esse empreendimento. Abre aspas, é uma casa muito especial que desperta interesse e curiosidade. Recebemos muitas consultas. Com a nossa experiência também conseguimos identificar quem são as pessoas que realmente possuem potencial de compra e que evoluirão na formalização da proposta da compra da casa. Elas falam, inclusive, que tem um departamento jurídico responsável por identificar esses possíveis compradores. Abre aspas, é uma enorme responsabilidade validar as visitas. Temos que estar atentas e garantir a privacidade de Ana e identificar curiosos. Fazemos uma identificação detalhada do interessado com informações sigilosas validadas por nosso departamento jurídico. A mansão da Ana Hickman, onde ela vivia, né, com Alexandre Corrêa, em Itu, no interior de São Paulo, foi colocada à venda em novembro de 2023, após o término do relacionamento. Um ano depois, né? Na verdade, eu não sei se foi... Foi colocada, na verdade, foi colocada à venda recente, agora, né? no mês foi passado. colocada à venda agora. Quase um ano quando eles terminaram, né? É verdade, ó. E aí fala o seguinte, né? Sobre toda a situação, né? Que foi lá que aconteceu a suposta agressão, né? Que foi nesse mesmo lugar que a gente ficou sabendo do que aconteceu e era onde ela gravava também, né? Aqueles vídeos pro YouTube e aquele local onde tem aquela sala imensa que virou meme durante muitos anos, né? Falava que pra ela chegar da sala pra cozinha tinha que pedir um Uber, e o pessoal falava muita coisa, ó. R$30 de Uber. A hora total, ou melhor, a área total da propriedade é de 6.100 metros quadrados, sendo 1.600 metros quadrados de área construída. A residência ainda conta com a suíte master de 240 metros quadrados, equipada com spa, camarim e o closet blindado que você citou. A mansão tem mais de 8 suítes, sendo 2 delas para hóspedes, uma cozinha de 120 metros quadrados com ilha central, e o local ainda conta com piscina, sala de jogos, cinema, brinquedoteca, salão de festas, 2 lagos, 8 suítes. Então, assim, é realmente um lugar que deve ser insuportável pra limpar, imagina, né? Ah, mas não é ela que limpa também, né? Nossa, 8 suítes, gente. Suíte é quarto e banheiro. Se ela fosse usar um banheiro por dia, ainda sobrava um. Por semana, né? Ainda sobrava um ali só pro, né? Pra visita, né? Enfim, mas tá aí, né? Existe uma curiosidade muito grande, né? Então tem todo esse cuidado e aqui continua ainda falando, né? As corretoras explicam que futuros compradores ocupam perfis bem específicos, já que o valor é muito elevado, né? Abre aspas, pessoas que buscam segurança, tranquilidade e conforto em condomínios do interior bem próximos a São Paulo. Houve uma enorme mudança de comportamento pós-pandemia, onde muitas casas do interior tornaram-se a casa principal de muitas famílias. Evidente que é para um público mais seleto, mas há demanda de compradores para esse perfil de imóvel, que é um público exigente com potencial de compra que pode escolher entre as opções disponíveis no mercado de imóvel que atenda os desejos da família. Foi o que disseram aí, né, entrevista às corretoras ao Gabriel Perlini da revista Contigo. Eu acho exagerado. É muito grande. A casa, você acha? Por que era uma casa desse tamanho, gente? Não sei, depende, né?
Depende Pra muito. compensar Eu alguma tava coisa. olhando essa Pra imagem. compensar alguma coisa? É, Que, pô, eu acho muito grande, cara. eu tava É olhando exageradíssimo, na essa minha opinião. imagem aí, o pé direito dessa mansão. Olha só, eu já acho o pé direito da minha casa alto. Eu já acho o pé direito aqui do estúdio, acho que são 4 metros. Eu já acho alto. Ali eu estipulo mais ou menos uns 10 metros de pé direito. É muito alto. Imagina, tipo, tem uma aranha lá em cima, assim, como que você vai tirar? Não é? Eu tenho toque, gente, com essas coisas. Eu tô vendo o ar-condicionado ali, fico, gente, pra ir pra mexer ali no negócio, né? Ah, mas Não aí o é? pessoal tem que botar uns andaime, né? Uns Então, é andaime. isso, Se bem que andaime. a casa desse tamanho dá pra entrar até com aquele caminhão de trocar a luz do poste, sabe? A casa desse A tamanho dá pra porta, encher, na né? verdade, dá pra trocar. Porta É. gigantesca. Não, mas Mas isso tá aí, daí, né? o pé direito dessa casa é um pé direito de estúdio. De estúdio que eu falo, não estúdio de É de produtora. shopping, praticamente. É de. Que é muito grande, Não, o pé cara. direito de shopping é umas 5 vezes isso daí. É imenso, cara. É, pelo Assim, menos na isso minha aqui. opinião, é muito exagerado. Eu ia me sentir perdido dentro de Que às casa. vezes a pessoa tem tanto dinheiro que já não sabe mais com que gasta. É, tem isso Pode também, ser isso né? também. Sabe, Imagina. sabe qual que é a dúvida que fica no ar? Ah, Vendendo essa casa, o dinheiro vai todo pra Ana? Ou o ex dela também vai mordiscar um pedaço? então, depende. Se essa casa foi conquistada enquanto eles estavam casados e tem todo esse negócio da separação também, pode ser que ele mordisca uma parte. Então vai ficar muito aí, claro, obviamente, ele vai entrar na justiça quando esse valor sair. Sabemos como é o senhor Correia, não é? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado para ver quais serão as atualizações desse caso, Ana Hickman. Lembrando que tem playlist aqui no nosso canal, onde a gente fala desde o comecinho, desde o momento do plantão ali, quando a Ana Hickman tava na delegacia, a gente tava aqui ao vivo. O Guilherme Lima, obrigado pela participação, Gui, saudade de você. Ele comentou aqui, clínica de odontologia da Ana Hickman. Lembra, né, uma sala de É porque espera, assim, assim. cara, eu falo shopping porque parece shopping, casa de rico parece shopping, parece clínica de odonto, como disse o outro, parece que é clínica de espera, tudo mais, mas é aquilo que eu falei também, né, eu prefiro assim do que igual a casa lá do Zezé e da Zilu, que eu acho super cafona, eu ainda acho que eles estão vendendo por isso. Eu acho também. Envelheceu mal, fala assim, vamos essa merda vender? Mas a gente se livra logo desse negócio. Nossa, que horror. Eu não gosto muito daquele estilo também, não. Eu prefiro mais... Pra quem não sabe, gente, o que a gente tá falando, olha nos vídeos aí que a gente postou, que tem nos recortes, né? Tem aí a gente falando sobre a casa que tá à venda Se a gente tiver a da Zilu e foto, do dá Zezé. pra botar também. Mas é que é um estilo, gente, mais clássico, assim, né? Mais, palacete, né? Palacete, tipo assim, onde Dom Pedro morava. É uma coisa assim, mais ou menos, onde Getúlio Vargas morava. É um negócio mais ou menos assim, Juscelino Kubitschek, sabe? Eu não gosto. Ítalo também. Aí, ó, essa imagem não é da dá, mansão da Zilu que está à Parece venda aí. tema de novela de época da Globo. Parece. Aqueles parece. hotéis mais antigos, assim, tudo muito dourado. E não é branco, é bege, luz amarela. Eu tenho ranço de luz amarela. Se tem uma coisa na minha vida que eu não gosto é luz amarela. Minha casa é tudo luz de LED. E o povo, mas fica aconchegante. Quando eu quero que fique aconchegante, eu apago a luz. Tá tudo certo. Eu adoro um escuro, assim. Então, assim, mas tem os defensores da luz amarela mesmo, hein? Tem os defensores da luz amarela. E aqui no estúdio a gente tem algumas, mas é por necessidade mesmo, mas eu não gosto. Pra dar uma colorida, né? Mas tá gosto. aí, né? Essa casa aí não é da Ana Hickman, tá, gente? É a casa da Zilu e do Zezé que tá à venda, que também tá por um valor aí super alto, mas que, na minha opinião, não dá não, gente. Vai ter que gastar aí com design de interiores. Vai gastar bastante, né? Vai investir muito e gastar bastante. Tivemos uma atualização super importante naquele caso Ana Hickman. O que acontece, gente? Vamos entrar aqui no assunto agora. As assinaturas, né, da Ana Hickman naqueles documentos que a gente já tinha mostrado há um tempo atrás aqui, né? O levantamento ali de perícia feito pelo portal Léo Dias e pelo Fofocalizando, que mostrava que aquela assinatura usada, né, em documentos não eram da apresentadora Ana Hickman, teve um novo laudo, né? Esse laudo pericial foi solicitado pela 2ª Vara Civil do Foro Regional da Lapa e aponta que uma pessoa observou atentamente a assinatura da Ana Hickman. Ou seja, alguém ao lado da Ana Hickman
memorizou, digamos assim, né, analisou ali a forma como ela faz a assinatura. Por quê? Às vezes a gente desenha um A, faz um A, um B, um C, e visualmente eles parecem iguais. Só que na hora que você vai comparar, um foi feito começando pela esquerda, o outro foi feito começando pela direita. E isso tem toda uma diferença ali na análise, acho que é tipográfica que fala, não é? Que é da perícia, que vai decifrar se realmente foi a mesma pessoa ou não. Então, uma pessoa observou atentamente a assinatura da Ana Hickman e teria memorizado o formato e replicado em uma solicitação de crédito no valor de R$ 652.331,43 emitida pelo Banco Itaú, ou seja, falsificou a assinatura. A perícia, então, do TJSP ainda não identificou essa pessoa que foi responsável por essa falsificação, mas em maio desse ano, a Ana Hickman mesmo contratou uma perícia particular e constatou que essa autoria da assinatura falsa teria sido de uma ex-amiga dela, informação essa que foi confirmada, não é, pela assessoria da Ana Hickman ao portal Léo Dias. A análise que foi feita agora nesses últimos dias, solicitadas pelo TJSP, comparou as assinaturas dos documentos pessoais da Ana Hickman, além de outras assinaturas e rúbricas ali realizadas presencialmente, ou seja, que tinham a presença, que foi feita pela Ana Hickman. Então, assinatura de contrato, que ela mesma fez e que existe uma prova que foi ela mesma que fez. Porque documento a gente sabe, é uma prova que foi a pessoa que fez a assinatura. Você vai lá, você faz a assinatura, você tem que tirar foto, tira digital. Então é uma comprovação que a pessoa realmente fez. Agora, desses documentos que estão sendo investigados, não existe uma comprovação de que foi a Ana Hickman. Por isso foi feita essa perícia e aí eles tomam como base, ó, esse documento a gente consegue provar que foi a Ana Hickman que assinou, então ele vai pro lado B aqui, né, de documentos que a gente sabe que tem a assinatura feita a próprio punho por ela. Agora, outros documentos de empréstimos, enfim, compras que foram somente entregues e que a pessoa do banco não viu a Ana Hickman assinando, já ficou nesse lado A, que é o que está sendo investigado. E isso é um ponto muito importante nessa investigação. E vai se afunilando para o Alexandre Corrêa também. Daniel, inclusive eu acho que isso traz também, eu acho que precisa reforçar também o quão falho foram os bancos em aceitar documentos que foram assinados por uma outra pessoa que não a Ana Hickman, ou seja, documentos falsificados, né? Inclusive, reforçando aqui, tá, gente? Essa análise foi feita pela Justiça, tá? Tinha acontecido, se eu não me engano, em maio desse ano, um pedido da Ana Hickman, né, por meio ali de um perito contratado por ela para fazer isso, só que essas assinaturas, né, que o perito notou como falsas, não foram levados como prova porque foram contratados pela própria Ana Hickman, né? Poderia ser uma análise, digamos, parcial. Sim. E a justiça acabou designando uma pessoa, um perito designado pela justiça para analisar essas assinaturas e chegou nessa conclusão de que sim, são assinaturas que não foram a apresentadora que fez. Isso quem está falando, mais uma vez, não é o Ítalo, não é o Daniel, é a Justiça do Estado de São Paulo, tá? Para as Alexandretes de plantão aí, exatamente, não é? Para as Alexandretes, para o pessoal também que é fã do Ricardo Feltrin, que vem sempre atacar a gente aqui nos comentários, a gente sempre traz informações que são divulgadas pela grande mídia, obviamente, mas essas informações, gente, foram feitas foram confirmadas, então, pela perícia designada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu gosto de reforçar isso aqui, porque contra fatos não há argumentos, né? Para daqui a pouco não estarem dizendo que a gente está criando informação, inventando, porque, inclusive, estão até dizendo que a Ana Hickman está comprando a gente. Se a Ana Hickman quiser mandar um Pix para cá, a gente aceita, mas não, a gente só tá aqui, quem paga pra gente é o YouTube, né? Mas é aquilo também, mandar Pix pra gente
não significa que a gente só vai defender um lado ou não. A gente tá aqui em prol da verdade, em prol da notícia também. Com então, certeza. se a Ana Hickman estiver errada e amanhã surge uma nota ali falando, não, a própria Ana Hickman mandou alguém falsificar, a gente vai noticiar e vamos cobrir esse caso e pedir também, exigir, na verdade, porque a gente não tem somente que pedir, a gente tem que exigir da justiça um posicionamento e que as pessoas responsáveis sejam punidas. As pessoas aí têm que, acho que, deixar um pouquinho de lado o fanatismo e entender. Eu vou reforçar um negócio aqui muito importante que você falou, que a justiça está dizendo que essas assinaturas foram falsas. Não sou eu, não é o Ítalo, não é da nossa produção, não é ninguém. É a justiça. Então entendam isso. Inclusive, Daniel, a conclusão, né, que comprovou aí mais uma vez a falsificação, porque outro perito, como eu disse, já tinha analisado e também já tinha confirmado a falsificação, diz o seguinte, abre aspas, as assinaturas impugnadas são tipicamente denominadas de falsificação por imitação de memória, sendo excluída a falsificação sem imitação ou ainda por imitação servil, tendo em vista que as grafias questionadas possuem convergências e divergência formais concomitantes, quando analisadas ao grafismo padrão da senhora Ana Lúcia Hickman Correa. Os demais elementos grafocinéticos são divergentes. Vale mencionar, como a gente falou, né, que a defesa da Ana apresentou uma perícia grafotécnica particular que atribuía as falsificações a Cláudia Helena dos Santos, que é ex-agente de Ana Hickman e então braço direito do ex-marido dela, justamente o Alexandre Correa. Ana e seus advogados aguardam então a conclusão oficial da autoria do crime que está em trâmite pelo DEIC. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo, não é mais uma guerra de narrativas, não é mais uma guerra de mídia, é uma briga judicial que, mais uma vez, como já havia sido confirmado no mês de maio, confirma-se novamente, só que dessa vez por um período designado pela Justiça do Estado de São Paulo, de que sim, houve uma falsificação na assinatura. Agora é aquilo que a gente fala, ainda existe aí um aguardo por parte da defesa da Ana para concluir oficialmente a autoria do crime. Quem foi que falsificou? E quem falsificou? Falsificou a mando de quem? O que é que aconteceu? A investigação está acontecendo, exatamente. E acho que acima disso também, onde está o dinheiro? Onde está esse dinheiro dos empréstimos? Onde ele foi parar? Qual foi o destino desse dinheiro? Essa moça aí, que é a ex-agente da Ana Hickman, que está sendo apontada como a principal suspeita de ter pego a caneta e feito a assinatura dela, recebeu alguma coisa? Porque, desculpa, a pessoa já se sujou, já se lascou ali, não é? Ela vai se sujar em troco de nada, em troco de parabéns, obrigado, um beijo na bunda e um tapa na... Não! Ela ganhou alguma coisa com isso, provavelmente. Então vai caber à justiça entender isso. Se bem que aquilo também, fala-se que ela era braço direito, que trabalhava ali na empresa. É óbvio que eu não vou ficar aqui passando pano pra ninguém, mas talvez, né, o que pode ter acontecido é uma ordem vinda de cima, né, não sei de quem, que possa ter vindo... A gente tá com problema no nosso link, não tem problema, a gente segue daqui. Como o Ítalo dizia, não é? Não dá pra saber de onde que veio essa ordem. Essa ordem pode ter vindo de outra pessoa, não é? O que aconteceu? A gente tá com uma quedinha no nosso sinal. Tudo bem, não tem problema, a gente segue aqui. Então, não tem como saber quem que fez essa solicitação, mas eu acho que não. Eu acho que não seria o suficiente simplesmente ser uma pessoa próxima e a ordem veio de cima. A gente está falando de uma coisa muito grave. Você falsificar um documento, você falsificar uma assinatura, você... mesmo que seja uma ordem, pensa em você, por exemplo, você de casa, você que está numa empresa, que você trabalha, que você gosta, e aí chega a ordem de um superior, fala que pode ser, no caso, o ex-marido da Ana Hickman, falando, olha, eu preciso que você faça uma assinatura parecida com a da Ana. Não é assim que funciona. Eu acho que é muito mais grave a pessoa se sujar, não é? Por uma assinatura, por uma besteira, digamos assim, né? Sem ganhar nada em troca, principalmente, é algo que particularmente eu não acredito que aconteceria. Agora fica a grande dúvida, não é? Fica aquela coisa, será que a justiça vai interpelar isso logo? Será que já estão investigando, por exemplo,
as contas bancárias, será que a gente vai ver em breve, não é? Alguma coisa, algum resultado em cima dessa investigação e que possa apontar uma culpa, quem sabe, para o senhor Alexandre Correia? Porque o cerco, ele vai se fechando cada dia que passa. E é claro que a gente fica também naquela dúvida de saber onde que tá esse dinheiro, onde que esses valores foram colocados, por que que esse rombo milionário ficou, né, disponível aí nas contas da Ana Hickman e nada por enquanto foi feito, não é? A gente teve uma queda no nosso link, mas o Ítalo Nascimento volta aqui com a gente por telefone. Ítalo, me ouve? Ouço sim, eu estava concluindo, né, aquela informação que eu estava falando justamente sobre o que você disse, né? Para onde que foi esse dinheiro, quem que deu essa ordem, quem que fez essa falsificação, quem que lucrou com isso, né? Porque assim, se houve uma falsificação em nome da pessoa que é, digamos, o nome principal da marca, a dona da marca, né? Quem que lucrou com isso? Para onde que foi esse dinheiro? O que está acontecendo e como que a gente vai encarar essas acusações que estão sendo feitas no longo prazo, né? Porque, como eu falei agora há pouco, não é só mais uma briga de narrativas. Agora a gente vê que tem prova cabal de que houve sim falsificação e que a investigação que está acontecendo provavelmente vai dar dor de cabeça para quem está errado nessa história. E a situação, o cerco vai se fechando, né? A gente vai vendo que conforme o tempo vai passando, as partes, né, vão sendo colocadas aí nessa história. E foi o que a gente comentou no programa de ontem, né, Ítalo? A Ana Hickman nunca fala de Alexandre, mas o Alexandre sempre fala de Ana Hickman. E aí a situação vai se apertando, não é? Porque, por um lado, a gente tem o ex-marido acusado de agressão, que tentou cargo público, que é um dos principais suspeitos de ser mandante dessas assinaturas falsas. E também do lado dele, a ex, né, agente da Ana Hickman. E do outro a gente tem a apresentadora que também está sendo detonada. E essa situação esse cerco vai se apertando, né? Com certeza, não tem dúvida de que tudo que a gente está vendo acontecer e que a gente vai ver acontecer nos próximos meses, porque esse caso já completou 1 ano, né, que a gente está falando sobre isso, sem parar aqui, porque não para de chegar coisas novas, que vai complicar sim a vida de alguém nessa história. Né? Se for o que o Alexandre está falando, que a Ana está fingindo, né? Eu tenho certeza que essas informações que a justiça está levantando vai provar isso. Se ele de fato é inocente, como ele diz ser, algo que realmente, assim, a gente vê só se complicar para o lado dele. Agora, da outra ponta, né? Tudo que a gente sempre repetiu aqui, até a forma como o Alexandre se porta quando o assunto vem à tona, é de que realmente assim, gente, olha, tá se fechando o cerco pro lado dele e tá ficando feio para ele, porque ao invés de se defender, ele sempre tá no ataque, partindo pro ataque, né? Isso pode realmente complicar para a imagem dele, ou melhor, complicar para a imagem da Ana, mas assim, se for provada a violação, a fraude, né, nas assinaturas, eu acho que quem vai se complicar não vai ser a Ana, não. Vai ser quem está envolvido nisso e quem lucrou com isso também. Porque se o dinheiro que estava com ela, ou melhor, que supostamente iria para ela, não está nas mãos dela porque a assinatura foi falsificada, para onde que foi? É o que chamam de follow the money. Siga o dinheiro. Quando você seguir o dinheiro, você vai saber na conta de quem que tá e quem que vai ser culpado e pagar por isso. E eu fiquei sabendo que é um barraco numa família que quase não acontece barraco. Ah, uma família safe, tranquila. Eles são uma família assim que nunca acontece. A gente nunca ouve falar nada deles assim, né, que tem a ver com barraco. Nunca, é raro. A gente tá falando da família Keeping Up with the Camargos, né? Por quê? Porque agora surge uma nova personagem coadjuvante na história. Quem é essa moça? Essa moça, nada mais nada menos do que a ex-cunhada do Zezé, tá? Ela... Ex do Luciano, na verdade, também, né? Ex-cunhada do Zezé e ex-mulher do Luciano. Isso. Cartomante Cleo Loyola, ela que é cartomante? Ex-mulher do cantor Luciano,
disse em suas redes sociais na sexta-feira que está sendo processada aí pelo ex-cunhado Zezé de Camargo por ter publicado a foto dele em um terreiro, tá? Abre aspas. Fui sim processada pelo meu ex-cunhado Zezé de Camargo, intitulado Zé Botinha, aspas dela. Por quê? Pela intolerância religiosa dele. Só porque eu postei uma foto dele com o pai de santo dele daquela época. Coisa de 500 anos atrás. Eu tô recebendo a informação agora que existe um vídeo. Ah, o vídeo dela desabafando sobre isso, é isso? É isso mesmo, diretor? Eita, a gente tem um vídeo da... Vamos ver. Eu tô doido pra ver esse vídeo, porque assim... cada semana um personagem novo que aparece nessa história. Não é? Então, tá virando elite da Netflix ali. Toda temporada é uma pessoa nova. Ó, é o Bruxa Cleo Loyola, o Instagram dela, pra quem quiser seguir, inclusive, não é? E é... Tá. Então vamos ver o vídeo, rodou. Cadê? Processada pelo meu ex-cunhado Zezé de Camargo. Intitulado Zé Botinha. Por quê? Pela intolerância religiosa dele, gente. Só porque eu postei uma foto dele com o pai de santo dele daquela época, né? De 500 anos atrás, que na verdade tá com quase 80 anos, Zé Botinha, né? Se puxa dali de cá e mente a idade. Porque eu disse que ele recebia a maravilhosa padilha dele, entendeu? Colocava aqueles vestidos lindos e desfilava pelo terreiro. Inclusive uma vez, né? Até acabou caindo, entendeu? E metendo a cara no chão. Mas não tem nada a ver que foi a entidade que jogou ele no chão, não, entendeu? O comportamento dele um pouco estranho. Vestia-se os vestidos. Assume o seu covarde. Enquanto o seu processo, eu vou limpar o meu rabo com ele com força. Foi sim Eu não sabia desse final. Gente, pra quem não entendeu, ela tá dizendo que o Zezé, ele ia a um terreiro, ele incorporava, né, a Maria Padilha, que é uma pombagira. E pra quem não sabe, só pra contextualizar rapidamente, não é? Ele, segundo, né, a Cleo tá dizendo, após essa fala dela de que o Zezé incorporava a pombagira Maria Padilha, ele processou a Cleo, a ex-cunhada. Mas pra quem não é, né, pra quem é de outras religiões aí, a gente precisa contextualizar e olha, não estamos abrindo aqui parênteses para intolerância religiosa nos comentários, tá? Então já vou deixar aqui antes de eu explicar que sim, os comentários serão reportados porque intolerância religiosa é crime, tá bom? É comum que homens incorporem pombagiras, e aí no caso, ele teria, pelo que eu entendi, processado ela, porque ela disse que ele colocava o vestido ali, que é referente ao vestido que geralmente E há uma suposta terreiros... foto, né? Há uma suposta foto sim, nessa história que acredito que ela tenha removido, né? Provavelmente. Porque não encontramos essa foto em lugar nenhum. Eu pesquisei, procurei bastante aqui, mas não encontrei essa imagem. Mas ela fala também, né, que o motivo do processo teria sido também essa publicação que ela fez dele lá no local, juntamente com o dito pai de santo, né? Que havia sido publicado. Então, assim, essa moça, gente, ela é ex-cunhada do Zezé, ela é ex-esposa do Luciano. Mas olha, deu essas aspas aí. Eu senti que, assim, parece que essa rivalidade aí, pelo que ela deu a entender também, o Zezé não teria gostado que ela publicou a foto e que nessa foto ele estaria com um vestido. O que pra mim já não é não vejo como nenhum problema. E ali, colocando nessa questão da religião, é comum que homens mesmo incorporem, independente se você acredita ou não, pelo que a gente pesquisou, é realmente isso comum. E ali, quando ele está cedendo, né, o corpo dele para essa entidade, tudo bem, né? Existe toda essa aparamentação no caso. Então, lembrando novamente, não estamos abrindo espaço para comentários intolerantes, nem para pessoas intolerantes. E não estamos afirmando que o Zezé de fato fez tal coisa. Exatamente, né? A gente muito bem só lembrado. tá reportando aqui o que a Cleo Loyola falou e inclusive essa publicação está no Instagram dela. É verdade. Pra quem quiser ir lá olhar, tá, gente? Eu tô sem seu áudio, eu tô sem o seu áudio.
Basicamente, a gente tá trazendo aqui as imagens da Cleo falando sobre essa situação, né? Dando esse posicionamento dela. E eu acho que essa situação que fala aí do pai de santo, etc., pra mim nem foi o que me chamou mais atenção. O que me chamou mais atenção mesmo foi a forma que ela usou pra falar que não tá nem aí para o processo do Zezé. Ela falou que vai limpar a bunda com o processo dele. Ela disse isso. Então, assim, é como se ela realmente estivesse jogando pra cima mesmo qualquer possibilidade de dizer assim, olha, eu me importo um pouco. Ela claramente não se importa nem um pouco com esse processo do Zezé contra ela. E isso dela falar que vai limpar a bunda, não é, com o processo, realmente era uma coisa que eu pelo menos não sabia, né, que ela tinha dito. E é uma coisa muito pesada. A gente até pode ouvir daqui a pouquinho de novo, inclusive nos comentários as pessoas estão exaltando, estão falando, é isso aí, Cleo, tá certo. Né? Porque pelo que eu entendo, o Zezé não teria gostado da publicação dessa foto e também não teria gostado do fato dele estar de vestido, parece, nessa imagem que a gente não viu. Essa imagem foi removida. Parece até que o Zezé processou alguns veículos de comunicação, se eu não estiver equivocado. Afinal, a família adora um processo, né? Teria processado os veículos que publicaram essa foto. Inclusive, a CNN, que foi quem deu essa notícia, essa nota, buscou a assessoria de imprensa do Zezé de Camargo para falar sobre o assunto, mas não obteve nenhuma resposta. Praxe, né, gente? É praxe de assessoria de imprensa. Como a gente sempre noticia, na verdade, aqui no Papo de TV, né, Ítalo? É comum que a assessoria de imprensa negue, é comum que a assessoria de imprensa faça o possível ali para dar aquela amenizada na imagem do artista, né? Então, tá tudo bem. É o que tem, é o que acontece. Daniel, continuando nessa seara, eu tenho mais um vídeo aqui da Cleo que eu acho que seria interessante a gente trazer, que a gente perdeu o timing de mostrar ela 2 semanas atrás. Por quê? Por quê? Ela falou sobre a derrota de Zilu Camargo e o Wellington Camargo nas eleições desse ano. Ela falou ou ela zombou? Bom, porque ela tá feliz aqui nessa imagem. Vamos descobrir. Vamos ver na tela. Eu acho que ela zombou, hein? Eu acho que ela não falou muito, né? Acho que ela só gargalhou mesmo. Tá aí, né? Eu acho que ela ficou bem contente ali, na verdade, né? Agora voltou aqui o microfone, tá tudo certo? Voltou, agora tá tudo certo. O Wellington Camargo é que teve 704 votos nesse post aí que ela fez, né? Pelo menos é o que diz no post. E a Zilu que também foi derrotada, né? A gente sabe muito bem, mas tá aí, né? Ela saiu da família, não faz mais... ela tá feliz, tá rindo ali, né? Tá aí publicando sempre, né, essas imagens, imagens não, eu diria mais essas alfinetadas contra a família do Camargo, né? A notícia que a gente vai tratar agora, Ítalo, ela é muito polêmica. Nós falamos aqui algumas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, a respeito da morte do apresentador Silvio Santos. Chocou o Brasil, é um ano muito triste para nós, né, jornalistas que cobrimos televisão há décadas, que já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do império de comunicação criado pelo Silvio Santos. E uma coisa que fica na história do Silvio é aquela polêmica judicial envolvendo a Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade, para quem não sabe de toda a história, foi tirada lá de João Pessoa pelo Silvio Santos, apresentou durante muitos anos o SBT Brasil, onde ela tinha ali um quadro de opinião. No final das contas, rolou todo aquele entrave entre ela e Silvio Santos no troféu imprensa. A Raquel acabou sendo demitida, ficou longos anos fora do ar e voltou na Fazenda do ano passado, onde ela foi expulsa, mas essa expulsão, de certa forma, deu mais destaque para ela e hoje ela ganhou esse destaque na Record, apresenta a Grande Conquista e também o Domingo Record. Nessa madrugada, a Raquel Sherazade esteve no programa Fala Que Eu Te Escuto, da própria Rede Record, não é? Não é nem assinado pela Record, mas a gente sabe que é um programa da Record. E lá ela falou a respeito do Silvio Santos, sem citar o nome do Silvio Santos. Visivelmente incomodada com isso, a gente viu ser exibido ali na tela um vídeo, né, do momento onde a Raquel Sherazade ela estava no troféu imprensa e foi o momento onde aconteceu todo aquela torta de climão, né? Então, onde acontecia aquela torta de climão entre ela e o Silvio Santos.
Ela foi questionada sobre isso e respondeu ali ao bispo da Record. A gente vai mostrar para você o áudio daqui a pouco. Ele tá disponível na íntegra, o vídeo, para quem quiser ver, nas nossas redes sociais. E a Raquel Sherazade falou como ela se sentiu. Antes, eu queria destacar algumas aspas aqui. Ela falou, abre aspas, eu estava em um papel subalterno. Ela diz que estava num papel subalterno naquele momento do troféu imprensa. E disse que ficou visivelmente, né, constrangida. E aí ela menciona, ali era meu papel como profissional, me senti diminuída como mulher. E aí vem uma das aspas, acho que mais pesadas que eu já vi. Eu já até sei o que é. Ela diz, as pessoas depois que morrem ficam isentas de críticas. Vamos ouvir. Isso foi há 6 anos atrás, eu acho, Ele levou de boa, né? Ou não ficou muito de boa? Eu acho que foi muito constrangedor esse episódio. Porque ele brinca muito também, né? Eu não sei se ele estava É brincando. o dono da emissora, né? É. Era o dono da emissora. Tava bem à vontade, o programa era dele. Mas foi um episódio que gerou muita controvérsia. Houve muitos jornalistas que criticaram. Ele não queria que se desse a sua opinião. Era um momento em que eu fui convidada para ser glorificada, para receber um prêmio, né? Não fui para ser criticada ao vivo. Era outra pegada, outra né? pegada. E também e fui contratada para dar opinião, né? O meu contrato rezava. Parou, eu tinha... para aí. Tem essa parte que é muito importante, onde ela fala que no contrato estava bem discriminado que ela devia dar a opinião dela. Pra quem não lembra, a Raquel tinha ali o quadro de opinião dentro do SBT Brasil, onde várias E não aspas só a Raquel, o polêmicas... Joseval Peixoto também tinha, que era o âncora que apresentou com ela durante muitos anos, né? Verdade. Ela, pra quem não lembra, gente, a Raquel Sherazade, ela não surgiu do nada. Ela era apresentadora de um telejornal, se eu não me engano, agora vai me falhar, acho que era João Pessoa, Paraíba. TV Tambaú. Ela apresentava, né, um telejornal e ela fez um comentário sobre o carnaval na época, fazendo crítica sobre o carnaval, e o vídeo naquela época viralizou. Nem existia o termo viralizar Verdade. naquela época, né? Vamos continuar ouvindo, então, o vídeo? Que aí ela fala sobre isso, inclusive ela mencionou depois que o nome dela foi parar ali nos Trend Topics, que as pessoas começaram a repercutir todos esses comentários que ela estava fazendo lá na TV Tambaú, e que a própria emissora nem publicava isso nas redes sociais. Alguém gravou e publicou e gerou essa repercussão que fez com que o Silvio Santos conhecesse a Raquel. Vamos continuar ouvindo. que dar opinião. Você acha que aquela hora não era a hora? Não era hora. É por isso que a gente diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existe lugar certo, né, pra Você gente... ficou chateada? Fiquei chateada, fiquei envergonhada, embaraçada, diminuída. Não deu pra como conversar profissional. depois com ele? Não, porque ele era o dono da emissora, ele que tem que... Ele não chamou depois, olha... Não, de jeito ficou um mal entendido, não? Não. Tá vendo? Eu também não vou fazer mais isso com ninguém, entendeu? Entendeu, cara? Não tem negócio de mal entendido aqui, não, tá? Não, Daí eu foi... falo uma coisa que falou, me desculpa, tal, foi sem querer. Mas você é Chamei- muito elegante, Bispo. Você jamais faria isso. Presta Você é muito atenção. sensível, Chamei- jamais faria isso. Eu falo aqui, ó, câmera aqui, tá vendo? Não vou, o que eu falei tá falado, entendeu? Mas é mesmo, foi complicadinho. Foi muito triste, foi muito triste. Eu entrei... Para um pouquinho aí. Nesse momento, um pouquinho antes, a gente escuta a Raquel Sherazade falando: não, bispo, você jamais faria isso, você é muito sensível, né? Acho que isso já mostra uma alfinetada. É importante a gente lembrar que, assim, após o vídeo, a Raquel ficou visivelmente constrangida. Acho que ela nem esperava que isso aconteceria. E ela não cita o nome do Silvio Santos em nenhum momento. Virou uma briga judicial, ela que exigiu ali os vínculos trabalhistas. Se eu não me engano, ela perdeu essa ação na justiça, não foi? Daqui a pouquinho a gente confirma essa informação. Mas vamos continuar ouvindo, então, esse relato da Raquel Sherazade, que aconteceu na madrugada de hoje, no programa Fala Que Eu Te Escuto, exibido pela Record. Vamos ver. Feliz porque eu tinha sido eleita a melhor âncora de telejornal do país. Mas você acha que foi
na hora, que às vezes a gente faz as coisas sem pensar. Ou já estava nos planos? Faço ideia. Não dá pra disso, saber. Não dá pra saber. O que passa no coração das pessoas. Não dá pra gente sondar, né? Porque, puxa vida, né? Ali eu era funcionária, né? Eu tava no papel subalterno, por isso que eu não podia falar muita coisa. Você vê que eu fiquei visivelmente constrangida. As pessoas comentaram sobre isso? Muito, as pessoas escreveram sobre isso. Vários jornalistas, articulistas escreveram sobre isso. Nossa, houve muita crítica sobre isso. Agora não, né? Porque as pessoas depois que morrem, né, ficam isentas de críticas, mas... Você ficou magoada, chateada? Chateada você ficou? Na época sim, claro, fiquei muito, muito triste, muito decepcionada, assim. Ali era o meu papel como profissional, né? Ali era uma questão profissional, uma questão de mulher, me senti diminuída como mulher, porque, não, você é paga para ficar bonita e ler o teleprompter. Eu sou uma jornalista formada, com anos de carreira, já trabalhei na TV Justiça, trabalhei no Tribunal de Justiça da Paraíba, trabalhei em todas as emissoras, comecei na Record, trabalhei na Globo, trabalhei no SBT, trabalhei na Jovem Pan, fui radialista, fui assessora de imprensa. Quer dizer, eu tenho uma história como jornalista. José, qual foi a maior tristeza? E aí o bispo, ele pergunta, né, qual foi a maior tristeza, enfim, aí eles veem que o assunto tá complicado, que a Raquel está muito incomodada e mudam de assunto, né? Antes mesmo, lá no começo, o bispo chegou a ensaiar algumas perguntas sobre Silvio Santos e em todas a Raquel desviou, inclusive depois ficou uma tortinha de climão, porque a gente sabe que esse programa, Fala Que Eu Discuto, ele é um programa exibido pela Record, mas ele é um programa da Igreja Universal, né? A Igreja Universal é a dona da Record, então a gente já sabe como a situação funciona ali. E ele não leva o selo da Record, ele é como se fosse um programa vendido, mas a gente sabe que ele é uma produção da Record ali. E aí eles começam a perguntar, o bispo pergunta pra Raquel se ela acredita em Deus, ela dá uma desviada, então ficou uma totinha de climão ali, afinal é um programa evangélico, voltado ao público evangélico, mas o auge dessa conversa foi esses áudios, né? Foi essa pergunta bem extensa, de quase 4 minutos, que a gente vê a Raquel Sherazade falando sobre o Silvio Santos. Importante a gente reforçar aqui, Ítalo, que antes dessas respostas, foi exibido na íntegra a participação da Raquel Sherazade no Troféu Imprensa de 2017, que foi o ponto auge, onde Silvio Santos fala para Raquel Sherazade que ela foi contratada para ler um teleprompter. Ela não gosta, a gente lembra dessa ocasião, ela ficou visivelmente constrangida. É essa imagem aí. Foi esse vídeo que foi exibido, ele está disponível na internet, a gente não pode exibir aqui, mas quem quiser ver, está disponível na internet. Agora, essa aspas da Raquel Sherazade, depois que as pessoas morrem, elas ficam isentas de culpa, eu achei que essa frase poderia ter sido evitada. Eu achei que foi falta de respeito. Mas é aquilo também, né? Eu sinto também que ela estava naquele contexto e ela sentiu algo que a gente nunca vai sentir, Com né? certeza. Ela deu o contexto pela primeira vez, pelo menos a primeira vez que eu vejo ela dando o contexto do que ela sentiu naquele momento e o porquê que aquilo ali pegou tão mal pra ela naquele momento, no que ela sentiu, não que pegou mal pra ela, mas o que ela sentiu foi algo tão ruim, né, naquele momento, porque ela fala, era o meu momento de glória, eu ganhei um prêmio de melhor âncora e subi lá pra praticamente, ela não usou esse termo, mas pra ser descascada pelo Silvio Santos ao vivo. Sim. Então, né, ela sabe o peso do que ela sofreu também. Eu acho que ela pegou muito pesado, por exemplo, em publicar É um Privilégio não se encaixar quando o Silvio Santos morreu, acho que pegou pesado e que, sei lá, talvez um dia ela até vá se pensar e, poxa, sim, peguei pesado nisso, né? Mas tem certas coisas também que só a pessoa que viveu sabe o que sentiu naquele momento e sabe a diferença que isso fez pra carreira dela depois disso. Porque a gente sabe que
a situação onde ela processa o SBT depois, né? Teve toda aquela questão de falarem que pediu a cabeça dela, não teve essa história também? Que um patrocinador teria pedido a cabeça dela ali dentro. Luciano Hang teria pedido a cabeça dela. O dono da Havan teria pedido a cabeça dela dentro do SBT. Então, assim, não foi só isso. Isso foi o que foi trazido pelo programa. E ela, como você falou, quase que coagida, teve que falar sobre essa situação. Não citou o nome do Silvio em nenhum momento, falou ali de uma forma bem... superficial. Pisando em ovos, né? Bem superficial, mas de uma maneira também muito firme, eu senti, né? Ela não queria parecer desrespeitosa, mas ao mesmo tempo ela não queria se anular. Né? Ela falou que ela estava como subalterna, ela falou que ela não tinha como retrucar porque ele era o patrão dela, era o dono da emissora, era o programa dele, ele estava à vontade, mas que ela se sentiu mal, até porque ele falou que a obrigação dela era ser bonita e ler um teleprompter. Ela sabe que ela não foi contratada para isso, e ela detalhou que estava no contrato dela essa questão da opinião que foi tão cobrada por ele lá no palco, né, de que essa não seria atribuição a ela de fazer. Mas ela se pronunciou, de fato, como você falou, né, talvez poderia ter evitado uma coisa ou outra, né, alfinetado menos e etc, mas eu de verdade não consigo nem julgar ela por conta disso, porque só ela sabe o que ela passou, e por mais que o Silvio Santos, a gente tenha respeito assim máximo por ele, por tudo que ele representa, por tudo que ele foi, tudo que ele é para a cultura brasileira, não somente para televisão, para comunicação, mas para a cultura brasileira, como brasileiro que ele é, grande brasileiro que ele é, era um ser humano, errava também, cometia os seus erros e cometeu vários, assim como a Raquel cometeu, eu cometo e você comete, né, Daniel? Então, chegou aí um pronunciamento dela pela primeira vez aí, né, que 3 meses após o falecimento do Silvio, mas houve, acho que reforçou o que a gente já sabia, né, que era a situação mesmo, dela não ter se pronunciado naquela época, justamente porque ela não digeriu muito bem como que foi feito esse distrato com a emissora. Até porque o Bispo que estava lá também é um dos chefes dela, né, um dos responsáveis também pela Record e tem contato direto com quem manda. E o dono da Record, o Edir Macedo, era amigo pessoal do Silvio Santos, né? É verdade. Então ela não vai se queimar com a emissora que ela tá trabalhando. Agora, o que eu falo que foi falta de respeito, é claro, não tiro a razão da Raquel em ficar chateada. Todos nós, como jornalistas, ficaríamos chateados. Eu fico chateado, por exemplo, quando alguém acha que eu não preciso estudar para poder estar aqui fazendo fofoca, sendo que a gente trabalha e trabalha muito para estar aqui, viu? Vocês nem imaginam como a gente rala para levar esse programa todos os dias pro ar para você. Então, não tiro esse direito de forma nenhuma. O que eu achei que foi falta de respeito foi usar essa fala. As pessoas, depois que morrem, ficam isentas de críticas. Eu acho que independente do rancor, independente do ranço, independente de qualquer coisa, deve existir, no mínimo, uma gratidão. Porque se hoje ela está dando essas aspas ao vivo, se ela está numa emissora a nível nacional, ela tem que agradecer sim ao Silvio Santos. E por mais que ela ache que não, ela tem que sim. Não que ela não tem potencial, justamente pelo potencial que ela tem, ela conseguiu tudo isso, mas também graças à oportunidade que ela recebeu. Eu admiro muito a Raquel, gosto muito da Raquel como jornalista, gosto muito da Raquel como apresentadora. É visível a transição que ela fez, não é uma transição fácil entre o jornalismo e o entretenimento. Você sair do que a gente chama de Raj News, da bancada de um telejornal, para um programa de entretenimento, se submetendo a qualquer coisa dentro de um reality show, é uma transição muito custosa e que a Raquel conseguiu fazer muito bem. E a evolução que ela teve como apresentadora de entretenimento lá no primeiro episódio da Grande Conquista para a grande final é uma evolução muito legal e muito positiva. E a gente vê que isso vai também se associando ao Domingo Record. É um programa que ainda patina na audiência, mas a evolução dela como apresentadora é muito boa. Se a Record der mais liberdade para ela, assim como foi com o Geraldo Luiz no começo, eu acho que ela tem tudo para deslanchar sim, e é uma mulher aos domingos, coisa que as emissoras nunca deram oportunidade, que a Hebe conseguiu lá atrás, que a Eliana conseguiu lá atrás, e que agora vira uma oportunidade para Raquel Sherazade, e ela tem potencial sim para bater de frente com as outras emissoras. Eu só achei que essa ponta, essa alfinetada poderia ter sido evitada. Com certeza isso não é uma coisa superada.
é uma coisa que fica. Eu tenho ranço de muita gente que eu já trabalhei também, muita gente que foi superior a mim e que se achava no direito de falar um monte de coisa e que ouviu um monte de coisa também e que até hoje, se eu olhar na rua, se eu encontrar na rua, eu atravesso e falo, pô, espero que essa pessoa caia e quebre a cara aí, entendeu? Então assim, é normal. É normal, mas aquelas pessoas que me deram a oportunidade, mesmo que em algum momento a gente brigou ao longo da vida, ao longo da carreira, eu sou muito grato por elas, porque eu sei que isso me fez estar aqui hoje e muito melhor do que eu estava há anos atrás. Então, eu acho que esse pontinho só que a Raquel poderia ter evitado, essa alfinetadinha final das pessoas morrem, ficam isentas de críticas, poderia ter sido evitado. A Raquel é uma excelente apresentadora, é uma excelente jornalista, tem credibilidade, mas esse pontinho, infelizmente, não foi legal. E o Silvio também poderia ter evitado de falar aquelas coisas pra ela no ar também. Mas ele já falou coisa muito pior, não é? Eu sei. É aquilo, né? É o Silvio Santos, né? E quando alguém vai contra o Silvio Santos, né? Vai receber alguma coisa, né? Mas eu sinto que ele também poderia ter evitado. E sobre a situação do processo judicial, o STF encerrou a ação da Raquel Sherazade contra o Silvio Santos e o SBT. Essa informação saiu em agosto desse ano. Na época do início do processo, o SBT foi condenado a pagar um valor, mas conseguiu aí a reversão no STF, onde foi arquivada o processo, né, talvez e a decisão maior, que tinha sido realizada, né? Então não houve aí, por decisão unânime, o STF então considerou que não houve falhas e arquivou o processo. Não houve, de acordo aqui com o ministro relator Alexandre de Moraes, qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, o que fez com que o processo então fosse arquivado. Tá aí, então, lembrando que quem quiser rever a íntegra dessa declaração da Raquel Sherazade, ela tá lá no nosso Instagram, tá bom? É @oficial Papo de TV? Oficial Papo de TV, no Instagram. Não, Papo de TV Oficial. Papo de tá. TV Oficial, Parece que a gente já tá há 3 anos falando só desse raio desse exame de DNA. Ele apareceu nas redes sociais ostentando uma mansão. Eita. Mostrando ali uma mansão. A gente vai mostrar essas imagens daqui a pouquinho pra você. Ricardo Rocha, que sempre tá aqui no nosso programa, figurinha carimbada aqui do Papo de TV. E muita gente está questionando se já saiu o resultado desse exame, né? O comerciante Ricardo Rocha, que é considerado aí o suposto filho do Gugu, ele surpreendeu quando mostrou uma mansão em um condomínio de luxo nas redes sociais. Ele chegou, inclusive, a fazer uma reflexão e muita gente chegou a uma certa conclusão ali de que já teria saído o resultado do exame de DNA por conta dessa mansão que ele mostrou aí nas redes sociais. Temos a foto? Aí, ó, essa foto aí que você tá vendo, né? Um condomínio de alto padrão que a gente consegue ver. E ali no trecho da legenda ele diz: bom dia, Deus te conceda um dia abençoado. O menos virá a ser 1000 e o mínimo uma noção forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente, dizia ali a legenda dessa publicação. No mês passado a gente sabe que os advogados ali da família do Gugu Liberato e do Ricardo Rocha tiveram uma audiência, né, de conciliação na 4ª Vara de Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo e definiram algumas regras para esse teste, né? Segundo aí a decisão, o corpo do Gugu não seria exumado e para isso seria coletado o material genético da mãe do Gugu Liberato, a dona Maria Liberato, e do irmão do Gugu, o Amandio Liberato, já que parte ali da parte do comerciante, né? A parte que representa a defesa dele, né? Fica com receio de que o exame seja feito com os outros filhos do Gugu. Daniel, bonito, viu? Eu gostei. E assim, ó, eu vou trazer uma notícia que o Papo de TV deu aqui no mês passado. Isso foi no dia 13 de setembro de 2024, tá? Onde saiu a informação de que a propriedade do Gugu, que pertencia ao Gugu, de 1020... Que era onde ele morava. Exatamente. 1020 metros quadrados, avaliado em 7 milhões de reais, foi reservada para o Ricardo Rocha, para caso saísse o resultado do exame e ele fosse positivo, ele ter essa garantia de que teria uma parte na herança do suposto pai, que é o Gugu Liberato, né? Que seria o Gugu Liberato. A informação na época foi divulgada pelo Perline na revista Contigo, a gente trouxe aqui, tem recorte no nosso canal. E Daniel, traz um ponto importantíssimo que a gente está perdendo aí.
Porque, como eu falei, a publicação foi feita no dia 13 de setembro. E na época que o Gabriel Perlini trouxe essa notícia, a justiça deu um prazo de até 30 dias para ser feito o exame de DNA. Estamos em outubro, ou seja, esse período de 30 dias já passou. Faz tempo, hein? Né? Então, assim, já tem um tempinho já que passou esse período. Então, será que esse resultado já saiu? Será que ele já tem e esse resultado só não veio a público ainda por escolha da própria família, por escolha do próprio Ricardo, né? Óbvio que essa imagem traz pra gente algumas dúvidas. Será que realmente é a casa do Gugu? Será que é um outro lugar? Ele só tava visitando um outro lugar, viajando e fez essa publicação. Mas recentemente também ele fez uma outra postagem que foi interpretada como um agradecimento por ter supostamente sido reconhecido como filho do Gugu. Mas até agora não há nenhuma confirmação oficial de que ele de fato teve esse DNA aí confirmando, né, de que ele é o filho do Augusto Liberato e de que essa briga judicial realmente chegou ao fim. Por quê? Temos o lado da família do Gugu, que estava em pé de guerra entre eles, né? Porque a Rose Miriam queria o reconhecimento. Ela desistiu desse reconhecimento de união estável para chegar num acordo com a outra parte da família do Gugu, que queria que seguisse o que o Gugu deixou, né? No documento ali. A qual a Rose Miriam não teria direito a nada. Isso, exatamente, ficaria para as filhas, né? Para os filhos, né? E no caso, eu falei para as filhas porque teve uma divisão, né? Onde o filho mais velho do Gugu não aceitou o lado da mãe, que a mãe queria reconhecer um pedido de esse reconhecimento de união estável. O filho do Gugu não aceitou isso, ele queria que a vontade do pai fosse seguida à risca. Chegaram a um acordo, pararam com essa briga, eis que surge Ricardo Rocha. Se resolver essa situação do Ricardo Rocha, acabou a briga judicial? Ainda não. Temos Thiago Salvático também tentando reconhecimento de união estável, ele que tinha desistido e que voltou à tona para a justiça, querendo ter aí direito também a um pouco da fortuna do Gugu, né? A um pouco desse valor de bilhão, né? Mais de bilhão que foi deixado pelo Gugu Liberato e que ainda gera tanta briga, mesmo depois de quase 5 anos da morte dele. Vai completar 5 anos que ele morreu mês que vem. Então, assim, é realmente uma pena que isso esteja acontecendo com a memória do Gugu Liberato, mas que tudo se resolva muito em breve, né? Com certeza, a gente espera que em breve saia esse resultado ou que saia a divulgação também desse resultado para sabermos se é ou não o filho do Gugu Liberato. Agora, essa foto que a gente acabou de ver, ela gera muito questionamento, porque, poxa, é um condomínio de alto padrão. Não dizendo que não pode ser a casa dele mesmo, né? Mas não sabemos muito bem como que é. Ele não abre muito a vida dele nas redes sociais, né? Eu vi, diretor. Não abre muito bem a vida dele nas redes sociais. Então, assim, é um lugar muito bonito, é um lugar ali bem arborizado e é um condomínio de alto padrão, como a gente sabe que tem vários lá na capital paulista. E quem sabe é nesse que morava, né, o apresentador Gugu Liberato. A gente sabe que o Gugu gostava dessa ligação com a natureza, gostava de um lugar mais reservado, porque a gente estava falando do Gugu, né? Ele tinha todo esse assédio. Gugu não era uma pessoa que facilmente conseguia sair sozinho, por exemplo, né? Conseguia dar uma volta num shopping, igual a Xuxa mesmo já falou que é muito complicado ela sai, mas é muito complicado. Existe toda uma abordagem, né? As pessoas querem foto, querem conhecer, querem tocar, querem beijar, querem abraçar. Então a gente sabe que isso acontece. Não é à toa que ele gostava muito de ficar nos Estados Unidos também, né? Porque Europa. Lá ele não é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, assim como o próprio Silvio Santos gostava muito de ficar nos Estados Unidos por poder fazer coisas que pessoas normais podem fazer aqui sem o assédio da imprensa e dos fãs também. E Daniel, antes da gente encerrar essa pauta, a gente tem uma imagem aqui que o Ricardo Rocha ele publicou hoje, agora há pouco, onde ele fez essa publicação, onde ele escreve o seguinte: bom dia, bora produzir que não pode parar, né? Deus abençoe. Ele fez essa publicação aí, com aparentemente ali, tem um elevador ali de frente, né? Ele tá aguardando, parece ser uma sala de espera, não sei muito bem, mas ele fez essa publicação. Ou será que é uma mansão com elevador? Será que é uma mansão com elevador? A gente sabe que ele vende carro de luxo, né? Tem isso também, né? Também. Então, assim, a comissão é boa, não é? Senão...
ele não venderia. Inclusive tem vários posts ali, publicado ali no Instagram dele, que estão à venda, ele que trabalha com venda de carros, né? Mas estamos, claro, como sempre, atualizando aqui esse caso, aguardando também se haverá um pronunciamento oficial sobre o resultado do DNA ou não, mas, repito, passaram-se os 30 dias já que a justiça tinha colocado como data, né, limite ali para ser feito esse exame de DNA, e em breve a gente deve ter uma resposta sobre isso. Muito bem! Esse foi o nosso Papo de TV deste sabadone. Espero que vocês tenham curtido. E lembrar pro povo de casa que a gente volta da segunda-feira a partir da 1h da tarde ao vivaço, não é? É, sim, agora a gente já pode abrir o latão, né? Ê! Eu vou abrir o meu latão e você a sua gin tônica por aí. Que agora é opa. hora de descansar, Uma mas claro... beatzinha. Anitta, manda a beats pra nós. Inclusive, ó, a gente vai encerrar agora, mas a fofoca não termina nunca. Porque os recortes estão todos disponíveis aqui na nossa aba de vídeo. Você pode acompanhar tudo, compartilhar com seus amigos. A gente sempre reforça o pedido para que vocês se inscrevam, convidem todo mundo. Claro que a gente volta na segunda-feira com muitas bombas e também todo o resumo do que aconteceu no final de semana em A Fazenda 16. Tá, é verdade. Reforçando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Bom final de semana, bom domingo pra você. Até segunda, tchau.